Olá, eu sou Estevão Gomes, músico trompetista, sou aluno do mestrado em performance musical pela UFPB. Esse vídeo é o trabalho final, meu relatório do diário de disciplina, vamos dizer assim. E eu queria fazer um pequeno comentário introdutório, a respeito da performance que a gente viu tanto na disciplina, E o meu processo de performance, ele era muito intuitivo. E na disciplina a gente foi aprendendo novos conceitos, novas técnicas, novas práticas, que foram ajudando, sem dúvida nenhuma ajudaram muito nesse processo. No decorrer do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia da minha performance antes e depois da disciplina. E eu também antes disso eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos, alguns princípios, os que me chamaram mais atenção e as dimensões que cada um impacta, não só na minha performance, mas também na consciência corporal, na minha presença de palco e também no meu auto-julgamento. O primeiro conceito que chamou bastante atenção foi as pressuposições da PNL, da programação neurolinguística. Então, algumas pressuposições iniciais, bastante simples, mas que você parando para refletir em cada uma, você vai ter resposta para muita incerteza, sua insegurança. A gente tem que ter claro esse mapa, esse alvo, que a gente quer chegar, saber que não existem caminhos errados, que não existem erros, só existem feedbacks e que para cada problema existe uma solução. Tudo isso traz tranquilidade para a gente, faz com que a gente desacelere um pouco, respire e comece a pensar direito. E a gente precisa estar aberto para novas possibilidades, Então é largar um pouco o medo do erro e entender também as outras pessoas, que nem sempre o comportamento deles reflete a intenção. E se abrir para as possibilidades, não excluir nada, sempre estar disposto a conhecer o novo. Então esses foram os pontos a respeito da PNL, que chamaram bastante a minha atenção, porque uma vez que eles me chamaram a atenção, o meu pensamento, a minha mentalidade no momento era totalmente o contrário do que eles dizem, Então eu não sabia ler o outro, eu pensava que o comportamento do outro era realmente a intenção dele. Eu sempre tentei não errar muito, sempre achei que sim, existe um caminho certo, mas que esse caminho é o que está na minha cabeça, ele não é possível. Então eu tenho que estar aberto a essas possibilidades, porque isso é o que vai me dar mais repertório para conseguir resolver qualquer problema que eu enfrente ou qualquer dificuldade. O segundo conceito é sobre a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Eu não vou entrar muito no detalhe do que é, acho que todo mundo na disciplina entendeu bem o que significa, mas eu vou tocar em alguns pontos que me chamaram o olhar e que despertaram em mim um nível de reflexão um pouco mais profundo a respeito, porque é aquela coisa, a gente se conhece bem, nem sempre, mas a gente acha que se conhece bem, a gente entende o nosso lado em tudo e às vezes a gente esquece de ter esse olhar de empatia, de observar os outros sem o julgamento, E também conosco, Trazendo para os nossos estudos, a gente precisa da comunicação não violenta na hora de se preparar a performance, de enfrentar algum momento tenso, que seja um concerto, que seja uma apresentação, que seja uma prova, concurso, qualquer coisa. Eu acho que o que eu mais gostei na disciplina, não só de toda essa parte da neurolinguística, da PNL e da comunicação não violenta, foi a integração psicofísica na performance. E tudo que a gente viu foi muito conteúdo, mas coisas que eu trouxe diretamente para a minha prática, para o meu estudo, foram um pouco dos 3 P's, que é pelve, pernas e pés, porque isso era uma parte que eu tinha largado mão, esquecida. Eu só considerava do abdômen para cima. E isso vocês vão poder enxergar um pouco nesse processo do antes e depois,
da minha performance, que eu gravei exatamente como eram os exercícios que eu fazia uma vez perdida, quando sentia necessidade, quando já estava a ponto assim de, vamos dizer assim, colapso, é que eu, não, realmente hoje eu estou precisando fazer um alongamento, alguma coisa assim. Então, os tipos de estresse, né, e cansaço, os planos de estudo, aprendizado de memória e a parte também dos canais preferenciais. Esses foram os pontos que mais chamaram a minha atenção. E também o estudo semimental, né? Passando para a fisiologia do músico, que foi, assim, um mundo novo, né? De certa forma que se abriu. Porque, apesar da pouca idade que eu tenho, mas geralmente é assim, o jovem nunca se preocupa, nunca pensa que um dia ele vai se lesionar, que ele pode desenvolver algum problema por uma má postura, por alguma execução errada de algum exercício, de alguma coisa desse tipo, ou mesmo na hora de tocar. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também fui assim, né? Eu nunca tive nenhum problema, nunca senti nada, até um dia senti e aí se encontrar sem saber o que fazer. Inclusive o professor Marcelo, que é nosso colega de turma, também me ajudou muito nesse sentido quando ele começou a vir a Paraíba, porque foi quando eu comecei a desenvolver algumas coisas que, por conta de má postura, por conta de falta de exercícios, de falta de alongamento. E os planos de estudo eu tinha, de certa forma, mas não era uma coisa regrada, então era meio que era por sensação. Se eu tivesse num dia bom, eu ia um pouco mais adiante. Se eu me sentisse mal, eu simplesmente parava, não fazia nada. Parava, deixava lá e não. No dia seguinte eu acho que vai estar um pouco melhor, então eu vou parar agora e esperar para ver se melhora. Então sempre foi assim. E depois da disciplina a gente conseguiu implementar algumas das estratégias, né, tanto de estudo, inclusive foi necessário. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha segunda performance. Eu tive que realmente aplicar algumas daquelas estratégias de estudo por consequência, porque meu instrumento quebrou, eu tive que mandar para o luthier, e aí eu fiquei sem ele, eu tive que fazer estudo mental, estudo semi-mental, tive que confiar no processo, né? E eu vou tentar mostrar isso também um pouquinho depois com os vídeos. E esse compilado, né, de todos esses conhecimentos, eu acho que para mim culminou quando a gente chegou na parte de preparação, né, aquelas sugestões de estratégias de preparação para performance, e quando a gente passou pelo aprendizado de memória, né, as formas que a gente tem de aprender, de memorizar aqueles conceitos daquelas 4 etapas, né, as 4 fases do aprendizado, né. Isso para mim fez todo sentido quando chegou na parte dos canais preferenciais, porque eu via que eu tinha algumas coisas, porém eu não tinha consciência de que era assim, e depois das aulas eu consegui mensurar e aumentou, vamos dizer assim, a minha capacidade de análise, né? Então eu consegui ter uma melhora significativa nessa questão do aprendizado, a memória de curto prazo, a memória de médio prazo. Eu consegui. Antes eu tinha uma noção muito superficial, né? Na verdade eu não tinha ideia desses canais preferenciais, mas depois que a gente viu, né, em sala de aula, tudo ficou muito claro para mim, e na hora eu consegui já perceber quais os meus canais preferenciais, né? Sinestésico, depois o auditivo, o visual, né? As coisas eram mais claras para mim se eu criasse alguma coisa para representar determinado conceito ou determinada ideia. Isso também foi muito bacana, porque na prática a música que eu selecionei para a performance, conhecia ela, já toquei antes, mas eu nunca decorei ela. E na segunda performance, depois de aplicar, né, todas essas práticas, eu consegui tocar decorada a obra inteira, mesmo que, vamos dizer assim, com a muleta, né, eu coloquei a partitura assim no cantinho para, se fosse preciso, eu colar, né, vamos dizer assim, mas eu consegui tocar totalmente decorado, não senti a necessidade da partitura, e isso foi muito bacana. Tudo isso girou em torno para que
eu tivesse uma performance melhor, dado o contexto, né, da pandemia, e tudo isso convergiu para o tema da motivação, né, dos nossos estímulos internos, né. A gente sabe que a motivação é uma coisa interna, e através de todo esse processo da preparação da performance, vendo essa progressão, né, eu relembrei, né, os motivos pelo qual eu faço música, pelo qual eu toco, porque eu escolhi fazer isso da minha vida. E por último, falar sobre as âncoras, porque foi uma das primeiras coisas que a gente falou, discutiu em sala de aula, mas eu não entendia. Eu demorei um tempo para entender o que de fato seriam essas âncoras. Ter gravado a primeira performance, assistido às aulas e depois quando fui gravar a segunda, foi que eu entendi um pouco, né, o conceito de âncora, né, que é qualquer coisa que a gente possa utilizar como ferramenta para deixar a gente centrado, para a gente voltar, vamos dizer assim, para o eixo, né, para o equilíbrio. E eu vou mostrar para vocês agora alguns vídeos de como eram os aquecimentos que eu tinha, alguns dos processos que eu tinha da performance antes da disciplina. E esse primeiro vídeo, que eu chamo de pré-aquecimento, né, que na verdade é um momento de concentração que eu faço antes da jornada de estudos, e isso me ajuda muito a ficar no presente, focar na atividade e esquecer um pouquinho dos outros problemas, né, da vida. Depois um pouquinho de alongamento, mas era uma falha minha, eu alongava mais os membros superiores, né? Os membros inferiores eu fazia alguma coisa muito breve, assim, um exercício, no máximo 2. Uma coisa que eu percebi com essas integrações, né, era que a área que a gente não dedica atenção, geralmente é uma área tensionada, é uma área que está estressada, é uma área que está rígida. E eu acabava passando por isso. Eu ficava com essas tensões e eu não tinha nem noção que eu estava com essas tensões. E aí eu fazia exercícios de respiração simples, com ou sem instrumento, né? E aí após isso o meu estudo com instrumento, ele funcionava muito por tentativa e erro, e algumas estratégias, vamos dizer assim, técnicas, que não tem muito a ver com estratégias de estudo, como a gente viu na disciplina, mas acontecia, como eu falei antes, pela sensação, né? Pelo que eu sentia no momento. Eu não conseguia ter um processo consciente e eu conseguisse mensurar as coisas com precisão, né? Não tinha uma análise muito profunda. E aí o meu exercício de esfriamento era simplesmente parar de tocar. Parava de tocar bruscamente, assim, guardava o instrumento e ia-me embora. E essa era basicamente a minha preparação física. Eu não tinha um cuidado de cuidar do corpo ou cuidar da mente pensando na performance. E eu tentava me virar com aquilo ali. Então era mais ou menos assim que funcionava o meu processo de preparação para a performance. E aí eu vou passar agora alguns trechinhos da minha primeira performance. Calma que não é toda, a gente já assistiu, mas são pontos que eu queria comentar em relação a toda essa questão da parte física, do psicológico e do emocional, né, pela situação do momento. Então eu queria destacar 2 momentos que acontecem de muita insegurança e de também onde a ansiedade aflora mais no momento que eu estou tocando. E aí o batimento cardíaco acelera, o campo de visão dá uma estreitada, algumas reações acontecem, né, corporais, que vão de encontro com o resultado sonoro que a gente quer. E aí vocês vão ver nessa primeira performance o resultado que eu consegui ter a partir desse processo que eu acabei de mostrar para vocês antes dos conceitos e das práticas vistas na disciplina. Então vamos lá. Esse é o primeiro momento onde eu tenho uma frase lírica e eu tento tocar piano, a emissão do ataque é bem suave, então vamos ver. Então vocês podem ver que a minha primeira respiração já foi bem curta, né? Eu tento soprar bem pouquinho, já com medo ali, e o som acaba falhando a primeira nota, e no decorrer da frase acontecem outras escorregadas, né?
devido a quando o corpo já está respondendo de uma forma diferente, né, ao estresse. O segundo trecho nesse momento o nervosismo atacou e o corpo, na hora que você tenta respirar, geralmente o ar não entra. E aí acontece isso, que não tinha ar suficiente e eu tava com a musculatura muito rígida, tudo muito apertado, e aí o som deu como é que eu posso dizer? O som afinou, mas ficou um som fraco. Não foi a dinâmica que eu tinha em mente e muscularmente aconteceu uma coisa muito errada, que é essa sensação de pânico quando você trava, né? Bom, agora a gente vai ver os exercícios, os aquecimentos, algumas coisas que eu comecei a fazer depois dos novos conceitos, né? O primeiro exercício de concentração, né, ele ficou um pouquinho diferente. Tem basicamente o mesmo princípio, mas tem alguns detalhes que fazem toda a diferença. Eu coloco o paninho aqui atrás do pescoço para poder apoiar a cervical. Isso dá uma sensação de relaxamento, pelo menos para mim, que tenho essa região bem rígida. E eu coloco os pés apoiados numa cadeira, ou então na cama, em alguma coisa que deixe as pernas elevadas para poder estimular a circulação concentrada mais na parte de cima. E aí eu faço uma respiração calma, tranquila, e penso já com alguma visualização do que eu vou fazer depois disso. Depois disso eu faço uma massagem, né, na coluna vertebral, e esse exercício me impressionou bastante, porque realmente traz uma sensação de que você está massageando, né? Então, esse eu passei a praticar todos os dias. Depois eu começo a alongar, e aí nesse vídeo eu faço, vamos dizer assim, uma extensão. Eu sento com as costas bem apoiadas na parede e tento direcionar os dedões do pé para mim. Mais um exercício ainda para as pernas, que traz um certo tônus, né? Ele melhora um pouco a força nos quadríceps, que é simplesmente sentar e tentar elevar a perna e deixar a perna mais reta possível em relação ao tronco, né? Depois disso eu massageio um pouco o rosto, faço aquele exercício de tamborilar, né? Faço um pouquinho já do gorro pensador. Eu tento trazer uma sensação de relaxamento para toda essa área que eu vou usar. Como eu tenho um probleminha vestibular, eu gosto muito de fazer esse exercício com os pés, porque ajuda muito a equilibrar, no equilíbrio, né? E logo depois disso, para relaxar, eu faço uma massagem nos pés, né? Torço um pouquinho assim, faço aquela pressão com as mãos e faço um pouquinho daqueles exercícios que a gente viu, né? De trabalhar os artelhos e jogar o peso para frente do corpo, jogar o peso um pouquinho para trás. Os membros superiores, eu gosto primeiro de alongar o pescoço. Um exercício também que ajuda bastante em relação às costelas, que é você abraçar as pernas sentado, colocar a cabeça entre os joelhos e tentar respirar expandindo as costelas flutuantes, né? Eu gosto de fazer esses 3 exercícios que a gente faz, os movimentos giratórios, né, para a coluna. Faço eles um pouco até sentir bem, assim, tranquilo. E aí eu parto para os braços e depois as mãos. E aí eu faço esse exercício de rotação, né, do antebraço com o auxílio da outra mão. Ajuda demais a circular, fazer a circulação do sangue um pouco melhor e dar aquela relaxada, né? Depois disso eu faço aqueles exercícios com os dedos, porque a gente também movimenta muito, não só a mão que aperta os pistões, mas a mão que segura, porque a gente precisa abrir as bombas para afinar, né, algumas notas. Essa questão de trabalhar os extensores dos dedos é muito importante, porque a gente usa isso o tempo todo. E a gente já vai para o vídeo da segunda performance.
Então aqui vocês podem ver uma diferença gritante da primeira performance para a segunda. Aqui a gente já enxerga uma respiração mais plena, bem mais tranquila, um ataque bem mais suave, bem mais em tempo. Um fraseado também melhor, a finalização da frase também saiu bem melhor. Então eu gostei bastante desse resultado. E isso foi depois de ter aplicado todas essas práticas que a gente viu. Então vamos para o segundo trecho. Então aqui a gente já vê que, apesar dos erros de notas que aconteceram aqui na segunda performance, aqueles erros que eu cometi na primeira performance, eu não cometi na segunda. O som saiu bem melhor, a condução da frase até o agudo, até o forte, teve um resultado muito satisfatório. A intenção que eu tive nessa frase, na segunda performance, eu consegui empregar bem. Então eu dei uma desequilibrada e acabei esbarrando em uma nota ou outra. Mas aqueles aspectos que eu não havia gostado de jeito nenhum na primeira performance, eles sumiram e melhoraram bastante aqui na segunda performance. Então, como vocês podem ver, a diferença em relação à qualidade, pelo menos para mim, foi gritante. Mas apesar de todos os problemas que eu tive, né, a disciplina foi transformadora na minha performance, porque eu saí de um processo meio perdido para um processo bem estruturado, vamos dizer assim, comparado a antes. Então essa disciplina foi importantíssima assim, para o meu amadurecimento. Vou continuar aplicando, sei que se eu seguir nesse caminho terei resultados ainda melhores. Gostaria de agradecer aos professores, a professora Mônica, o professor Ravi, pela oportunidade e por esse ambiente que foi criado, né, como a gente viu, cheio de acolhimento, de entendimento, de empatia e de aprendizado, né, onde a gente pôde compartilhar muita coisa, tanto as coisas boas, os bons resultados que tivemos, mas também com as dificuldades que cada um estava passando. Esse momento de pandemia não é fácil, mas logo logo a gente vai poder estar junto no palco, né, interagindo. Queria agradecer também aos colegas pela paciência e pelo compartilhamento, pelo convívio, e espero logo logo estar junto com vocês, celebrando de alguma forma tudo isso. E é isso.